Olá, um excelente dia para você em nome do Senhor Jesus. Bom dia, que Deus venha abençoar grandemente a sua sexta-feira. Sextamos com a graça de Deus e olha, eu te convido para um dia de vitória. Te convido para um dia de bênção, um dia de maravilhas, um dia de grande manifestação de Deus. E pastor, mas por que o convite? Não estou entendendo, o dia já começou. Não, mas não se trata apenas do dia, não é o dia 28, né? Tem gente que tem aquelas superstições, né? Onde acredita que o dia, não porque o dia é ímpar, não porque o dia par, pastor, para mim é melhor, não porque é sexta-feira e eu me dou bem com o final de semana. Não, esquece disso, não é nada sobre isso. É tomar um posicionamento, né? Se posicionar na vida para que a situação ela venha a ser transformada, para que ela venha a ser revertida em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, a situação não melhora com o passar do tempo, a situação não melhora com o passar dos dias, a situação não melhora com o passar das horas. A situação ela só melhora quando nós nos posicionamos na palavra de Deus e assumimos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E o que nós temos ouvido nesses últimos dias, né? Nós temos ouvido que nós não podemos de modo algum, de maneira alguma, negociar com o inimigo. Afinal, o inimigo diz a palavra, né? Ele vem se não roubar, matar e destruir. O diabo não dá nada pra ninguém, meu irmão, minha irmã. O diabo não dá nada pra ninguém. Então não tente um acordo com o diabo, não tente negociar com o diabo. Por quê? Porque o diabo ele quer te humilhar. O diabo ele quer pisar em você. O diabo ele quer esfregar a sua cara na lama. O diabo ele quer destruir a sua família. O diabo ele quer destruir a sua vida. E pastor, agora fiquei com medo com todas essas afirmações aí. Não. O que você precisa fazer é se posicionar e dizer, o diabo quer me destruir? Pois eu então vou vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Vou me levantar, não vou me entregar a essa doença, não vou me entregar a esse problema, não vou me entregar a essa situação. Por quê, pastor? Porque o diabo, ele só se fortalece na sua fraqueza. É quando você está fraco, é quando você está fragilizado que o diabo então consegue dominar a tua vida. Então, meu irmão, minha irmã, se levante em nome de Jesus. Sextamos, né? Hoje é sexta-feira, se levante, tome você um posicionamento, nada de deixar para semana que vem, mês que vem. Tem gente que já está pensando em abril, tem gente que já está pensando aqui no primeiro dia do mês que vem. Não, pastor, eu já estou jogando tudo para o mês que vem mesmo. Não, eu já estou transferindo tudo para o mês que vem. Não, nada disso. Você vai se levantar agora. Você vai sair desta cama. Você vai tomar um posicionamento na sua vida hoje. Você vai mudar a história da sua casa, do seu casamento, da sua família. É agora. É agora. Se levante em nome do Senhor Jesus. Você vai orar comigo daqui a pouquinho e nós vamos mudar essa situação hoje. Inclusive, eu te convido hoje a estar na casa de Deus, a vir à igreja. Se você ainda não foi na igreja, eu convido você hoje a estar na igreja, na casa do Pai, buscando a Deus, buscando uma palavra, buscando a direção, orando, se levantando para que a sua vida mude em nome do Senhor Jesus. Vamos para a mensagem de hoje? Nós estamos lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 11, né? Falamos esta semana, começamos aqui falando sobre o rei Naás. Quem é ele, pastor? O rei dos Amonitas. A Bíblia fala que rei Naás, ele então invade, né? A Bíblia fala que quando o povo da cidade de Jabes de Gileade descobre, ele já está situado, ou seja, ele já está dentro dos territórios deles. E a Bíblia fala como eles não tiveram tempo para poder comandar ali um ataque, né, para montar toda uma estratégia de guerra. A Bíblia fala que eles tentam uma negociação. Olha só, eles tentam negociar com o inimigo, e é o que eu tenho falado, não adianta, você não pode negociar com o inimigo, afinal não dá para confiar no inimigo. Então a gente não negocia com o inimigo, a gente luta contra o inimigo, a gente vence o inimigo. E a Bíblia fala que Naás então faz uma proposta muito indecente. A proposta que Naás, né, nesta negociação, ele fala, tudo bem, eu não vou destruir vocês, mas cada um de vocês vão ter que arrancar o olho direito. Olha só, falamos, né, que existia algo por detrás desse pedido aparentemente simples. Se você for colocar na ponta do lápis, entre morrer e tirar um olho, talvez seria mais fácil, né? Menos talvez, tudo bem, penoso, doloroso,
mas pelo menos a pessoa permaneceria com a vida, né? Infelizmente a gente já vê casos, né, de pessoas que às vezes são amputadas, pessoas que às vezes precisam ter de se desfazer de alguma parte do corpo, de algum órgão do corpo para poder talvez até manter a vida. Tem pessoas que têm que fazer uma cirurgia, abrir a cabeça, tem que cortar a garganta, tem pessoas que têm que submeter a uma cirurgia talvez mais invasiva, uma cirurgia talvez até mais delicada para poder manter-se vivo. Só que, meu irmão, minha irmã, aqui não se trata de um caso de doença. Na verdade, aqui é um pedido do inimigo. Então, não tem acordo, tá? Não tem acordo com aquilo que o inimigo está pedindo. Por quê, pastor? A humilhação, meu irmão, minha irmã, não precisa ser o fim da história. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. A humilhação não tem que ser o final dessa história. Poxa, porque a Bíblia diz que eles então falaram, tá bom, nós vamos então, nos dê 7 dias, para que nós então enviemos mensageiros ao povo, né, a todos os termos de Israel. E eles disseram, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti e serviremos a você. Não, irmão, irmã, essa humilhação não tem que ser o final dessa história. A humilhação não pode, não deve ser, né, o término de tudo. Vamos então para a palavra? 1 Samuel 11, versículo de número 4, lhe diz: E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras ao ouvido ouvido do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Olha só, eu comentava que isso aqui até na quarta-feira com os irmãos da igreja, que às vezes existem situações na nossa vida que nós precisamos pedir ajuda. Não é pecado você pedir ajuda, não é desvalorizar a sua fé você pedir ajuda, pelo contrário, existem momentos na nossa vida que requer, né? Vamos precisar de ajuda. E a Bíblia diz, eles então foram pedir ajuda, né? Aos termos de Israel, enviaram para todos os lados, para todos os cantos. E a Bíblia fala que quando os mensageiros chegarem em Gibeá de Saul, né? Onde Saul morava, onde Saul habitava, a Bíblia diz que quando a mensagem chega até o povo de Gibeá, a Bíblia diz que o povo então começa a chorar. Existem situações da nossa vida que às vezes a gente compartilha algo com alguém, mas não para, né, lamentar, não apenas para que a pessoa sinta a nossa dor, mas para que a pessoa nos ajude. E às vezes o que acontece é esse choro, né? A pessoa entra em desespero também. Talvez já deve ter acontecido com você. Você vai pedir ajuda para alguém e a pessoa abraça você e fala: ai, que situação, também estou passando por algo igual. Não é sobre isso. A palavra de Deus, ela fala que nós temos que nos levantar. E aí vem o versículo 5. Eis que Saul vinha do campo atrás dos bois e disse Saul: que tem o povo? Que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. A Bíblia diz que quando o Saul, rei Saul, ele ouve, né, sobre o que está acontecendo. Por que o povo está chorando? Por que o povo está desesperado? O que está acontecendo? Aí contar, não, Senhor, é porque o rei Naás, o rei dos Amonitas, invadiu a cidade de Jabes de Gileade e pediram para que eles arrancassem o olho, e diz que essa seria afronta, né, sobre toda Israel. A Bíblia fala que o rei, ele se revolta, ele não aceita aquela situação. A Bíblia diz que ele então se levanta e o poder de Deus se manifesta através da vida dele. Então, diz o 6, então o Espírito de Deus se apoderou de Saul ouvindo estas palavras e acendeu-se em grande maneira a sua ira. A Bíblia fala que ele então se revoltou contra aquela situação. E é o que eu te convido a fazer hoje, a se revoltar contra essa situação. A humilhação não precisa ser o final dessa história. Você tem que se revoltar contra este problema, se revoltar contra essa situação, se revoltar contra essa necessidade, se levantar contra este mal e dizer: diabo, na minha vida você não vai entrar, na minha casa você não vai permanecer, na minha família você não vai reinar. E em nome de Jesus exigir a saída do mal, exigir que este problema cesse. E tenha certeza, toma posse, porque a vitória de Deus, ela será mais do que certa na tua vida. Irmão, irmã, levante-se hoje em nome do Senhor Jesus. Deus não fez você para ser saco de pancadas. Deus não fez você para ser pisado. Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele vai nos ensinar no Novo Testamento, lá em Mateus 5, ele vai dizer: olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo.
Nós temos que entender que existe algo de Deus em nossas vidas. Você foi feito para ser uma bênção, você foi feito para dar certo. Então não deixa o diabo enganar você com essa mentalidade fracassada, com essa mentalidade pessimista, com essa mentalidade maligna. Não permita, levante-se hoje. Tome posse da bênção de Deus. Creia nos milagres que Deus tem para você. A Bíblia diz que Saul se revolta, ele se ira, ele se levanta, ele faz algo. E é o que nós temos que fazer hoje. Se levante contra este problema. Se levante contra essa situação. No mais, o texto vai dizer que o rei Saul, então, ele corta 2 bois ao meio e manda os pedaços para todos os termos de Israel. E a Bíblia fala que ele, então, diz, através dos mensageiros, manda dizer: os homens que não foram atrás de mim, que não vierem até mim e forem comigo para esta guerra, assim acontecerá com seus bois. Ele falou: vou matar todos os bois de vocês, vou acabar com todo o rebanho de vocês, se vocês se acovardarem, se vocês ficarem aí chorando, se vocês não forem comigo para a guerra. A Bíblia fala que se levantaram 330 mil homens para lutar em favor de Saul contra o rei Naás, contra o rei dos Amonitas. Meu irmão, minha irmã, se levanta. É tempo de se levantar e não de chorar, não é de se lamentar, não é de ficar aí choramingando, não é de contar a vida triste para os outros, não. É tempo de se levantar, é tempo de tomar posse da bênção, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar por você, apresentar o teu dia e crer que grandes milagres Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu venho agora diante do Senhor em oração, apresentar a vida desta pessoa que está do outro lado me ouvindo, Senhor. Talvez alguém está caído, talvez alguém que, meu Deus, se sente derrotado, alguém, meu Deus, que se sente fraco na fé, alguém, meu Deus, que talvez, Senhor, não está tendo motivação alguma, nem mesmo para sair de casa. Meu Deus, talvez a minha irmã está tão cansada da situação da família, da vida, meu Deus, talvez do casamento, que esta pessoa já até pensou em fazer uma loucura. Talvez, Pai, este homem já pensou, meu Deus, em desistir. Meu Deus, mas eu oro ao Senhor agora, eu clamo ao Senhor agora, porque eu não aceito, Pai. Desistir não está, meu Deus, na nossa meta de vida. Desistir, meu Deus, não está, Senhor, como nosso objetivo de vida. Não é isso, meu Deus, que o Senhor tem para nós. Não é isso que o Senhor sonhou para nós. Por isso eu me levanto agora contra este mal. Eu me levanto agora contra esta ação do diabo e digo: diabo, em nome de Jesus, solta esta vida, solta esta pessoa. Você que está enganando este homem, você que está enganando esta mulher, é você que está levando esta pessoa para o mau caminho, é você que está levando essa pessoa para a destruição. Eu me levanto agora e eu digo, em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda maldição, todo problema, toda obra do inferno, toda obra maligna, agora pega tudo que é teu, todo o teu mal, toda a tua maldição e deu fora. Saia em nome do Senhor Jesus. Poder de Deus, que o Senhor alcance esta pessoa e que milagres aconteçam na vida dela. Senhor, que ela tenha uma sexta-feira abençoada e que esse dia seja um dia de vitória, Pai. Não importa, meu Deus, o que esta pessoa esteja passando. Deus, eu declaro que a partir de hoje a história da vida dela vai mudar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você crer, pode ter certeza, a sua história já está mudando. Pode ter certeza que grandes coisas Deus ele reservou para você. Mas é o que eu tenho falado aqui hoje. Levante-se, posicione-se e tenha certeza que o melhor de Deus ainda está por vir, tá bom? Que Deus abençoe a sua sexta-feira, fique na paz, aí um ótimo dia para você, em nome do Senhor Jesus.